Você está ouvindo Tribe Zen Podcast. Salve tribo! Estamos começando mais um podcast Tribe Zen. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo. E estamos aqui reunidos hoje para falar sobre um assunto muito interessante para nós, que agora também estamos na estrada, que é viagens e expansão da consciência. Um assunto que a gente vai abordar viagens de uma forma um pouco diferente, um pouco mais profunda, vocês vão curtir bastante. E para isso a gente tem um convidado aqui, cara, um convidado que nos inspira demais. Quem é esse convidado? Que é o Rick Lima, da Worldpackers, um cara que inspira muito a gente. Rick, bem-vindo. Que honra, obrigado pelas palavras. Para quem ainda não conhece o Rick, ele é cofundador da Worldpackers, uma plataforma de viagens colaborativas que reúne mais de 2 milhões de viajantes e anfitriões. Tenho certeza que já passou esse número faz tempo, né? Deve estar quase 3 já. Também já perdi as contas. E ele também é escritor e produtor de conteúdo. Vocês precisam conhecer o conteúdo que ele está transmitindo nas redes dele, ou através de livros, ou através de vídeos, ou através do podcast, cara, abrindo caminhos, né? Hoje temos aqui um crossover de podcasts incrível. A gente é muito fã desse podcast também. Realmente, o podcast do Rick é maravilhoso. O nome, né, como já é bem convidativo, Abrindo Caminhos, ele não só abre o nosso caminho, como abre a nossa mente para diversos assuntos que são tratados com especialistas. Então, acho muito importante conferir. E quero convidá-los também para que vocês conheçam a nossa página no Instagram, @TribeZen, muito fácil de encontrar. Já convido também que você que está escutando esse episódio faça um stories lá e nos marca pra gente saber quem é você, quem é essa nossa audiência. Não são só números, a gente quer te conhecer e saber o que você achou desse papo. Então vamos lá começar esse papo, que eu tô super animado para saber mais das histórias do Rick e das dicas que ele tem para nos clarear aqui as ideias. Rick, que também é um podcaster, já pergunto pra ele, tá curtindo fazer podcast, cara? O que tá achando dessa mídia? Eu gosto, às vezes, dá uns desafios aí, né, técnicos que eu também passo. Então eu gosto, porque eu gosto de trocar ideia com pessoas e, na verdade, coisas que eu já faria, que é conversar com pessoas que eu admiro e gosto. Só tô gravando e compartilhando mais, né? Então eu faço bem realmente com quem eu gosto, admiro e de uma maneira que seja legal para quem tá escutando, mas eu também tô aprendendo, então eu tô gravando e eu também tô aprendendo junto. Então eu quero deixar uma visão geral sobre o tema que a gente escolheu para trocar essa ideia hoje, e viagens, expansão de consciência. Mas calma lá, quando a gente fala só de viagens, já vem um monte de coisa na cabeça. Aqui a gente quer abordar esse tema de viagens de uma ótica mais sutil, mais profunda, que eu tenho certeza que o Rick tem muito a transmitir pra gente nesse sentido aí. Quem conhece o conteúdo dele sabe que ele tem palavras ali realmente inspiradoras, que transmitem uma verdade. Então, a gente gostaria de ir além de experiências, histórias, de conhecer pessoas, ou só da diversão que faz parte de um modo padrão, de um senso comum quando a gente pensa em viagens, né? Mas ir um pouquinho além disso, né? E quando a gente fala de expansão de consciência, muita gente pode visualizar algo místico, né? Algo como um poder de super-herói, expansão de consciência. Mas, nesse contexto que a gente quer trazer, é simplesmente ligar a percepção, começar a perceber novas possibilidades de vida, ou perceber a vida além desse modo racional, além da simples razão, compreender um pouco mais através do sentir, através do coração, né? Com os impactos causados por esses movimentos aí das viagens. E falando em movimento, eu queria saber a percepção do Rick sobre esse tema especificamente, pois eu tenho falado muito com a Sol até. A gente escolheu agora essa vida mais na estrada, buscar uma vida com mais propósito e liberdade, e sabemos que o movimento, não só de viagens, o movimento na vida traz muita transformação, nos tira dessa bolha social, nos tira essa visão limitada. Fala um pouco sobre isso aí, Rick. A rotina é uma zona de conforto, que você está acostumado já a ir para os mesmos lugares, fazer as mesmas coisas, então você não está mais com uma cabeça fresca. Pensar numa criança. Uma criança está sempre aberta, espontânea, aprendendo e observando o que tem em volta. E a gente, no dia a dia, a gente esquece disso, né? Então viajar é uma maneira de se recolocar nisso, né? O movimento que é sair de um lugar que você
já se acostumou e já virou algo mecânico para ir para um lugar que você tem que realmente voltar a aprender, que são novas línguas, novas cores, sabores, vistas, né, religiões, novos conceitos, novas formas de enxergar a vida, traz uma presença. E acho que a expansão de consciência ela tem muito a ver com presença, né? Você só consegue expandir alguma coisa se você tá presente ali. Então a viagem eu vejo junto com meditação, ou plantas de poder, ou terapia, mas são formas de sair de uma zona de conforto e se colocar numa situação nova, que é onde as coisas acontecem, né? Agora que você se coloca numa situação nova, você tá aberto a aprender de verdade. E vai ter perrengues, vai ter desafios, você vai aprender a lidar com eles também. Muitas vezes no dia a dia a gente se acostuma a apontar o dedo, a culpar os outros, a ficar esperando que alguém faça alguma coisa pela gente. Na viagem você passa a perceber o que é uma verdade em todos os momentos da vida, mas é que você cria o seu destino, né? E começa por dentro, né? Começa com uma viagem interna, num pensamento, até você materializar numa ação e nas coisas que acontecem com você. Então na viagem é muito fácil perceber isso, as sincronicidades que acontecem e a sua intuição tá muito mais aflorada. Então sincronicidade e intuição para mim são grandes portais aí dessa expansão. Nossa, é muito legal você trazer essa visão também, que a viagem, antes de começar, né, da gente ir pra fora, a gente vai pra dentro, porque a gente começa a viajar e se conhecer primeiro, pra depois tomar essa atitude de conhecer o mundo e estar presente, né, que a presença realmente ela traz essas sincronicidades na vida. E eu lembro que o ano passado foi um ano assim que teve muitas mudanças na vida de muitas pessoas, pelo menos que eu converso assim, eu vejo muita similaridade assim em relação a isso. E essa viagem interna, muitas pessoas se cobram porque não tem tempo, né? A gente não tem tempo de se conhecer, não tem tempo de estudar, não tem tempo de se aprofundar em algo novo. E isso faz parte dessa viagem interna, de fazer o que você gosta. E aí nos foi dado tempo, né? A gente teve uma grandiosidade de tempo durante a pandemia e eu acho que muitas pessoas se descobriram e se desligaram dessa vida automática, né? Acho que muitas descobriram e muitas também não, né? A verdade é que aconteceu para todo mundo essa possibilidade, né, de usar melhor o tempo, mas cada um usou de um jeito, eu sinto, e tá usando, né? A gente ainda tá no meio desse processo. Mas para mim foi muito essa questão de olhar para hábitos, assim, né? Acho que hábitos, seja físicos, seja mentais, sejam emocionais, mas padrões que se repetem, né? Então, esse espaço do silêncio é um lugar que dá para observar esses hábitos, para ver se eu tô tomando decisões que são saudáveis para mim, que estão me levando para um lugar de mais felicidade, mais bem-estar. E foi um momento que foram poucas viagens, né? Foram mais essa viagem interna, essa maneira de repensar hábitos e formas de pensamento que a gente estava tendo. Então aí, quando as viagens voltarem a acontecer com uma naturalidade maior, eu acho que quem se preparou vai estar mais aberto a isso também. Mas para mim, no começo, a viagem foi uma fuga. Eu tava numa vida que não me fazia sentido, então eu viajei para poder sair daquele lugar. E aí ali eu ganhei esse espaço e aí eu comecei a ver as coisas com outro olhar, né? Tem um amigo meu que fala assim, quando o meu olhar muda, meu mundo muda. Então foi colocado em novos mundos para ter novos olhares e hoje eu consigo dizer isso. Mas no momento que eu fui viajar a primeira vez, há uns 10 anos atrás, por muito tempo, assim, né, viagens de mais longo prazo, foi realmente uma fuga, então não tinha ideia do que aconteceria depois. Por isso que eu acho que é tão importante estar nesse espaço de seguir suas paixões mesmo, seguir o que te faz sentido. E nem para todo mundo é a viagem, né, e nem para todo mundo é uma viagem interna, mas é achar o que te faz sentido e seguir isso, sem ficar seguindo uma receita de bolo que alguma outra pessoa falou que é o sucesso, ou que é uma vida bem-sucedida, mas o que faz sentido para você. E para isso precisa desse espaço. Então esse espaço que no tempo e espaço, né? E foi uma forma para todos refletirem mesmo sobre o que me faz sentido, né? Incrível, cara. Realmente, até pela essa situação que a gente tá passando, de pandemia ou de qualquer outra coisa, são movimentos da vida, certo? Se são movimentos da vida, ela nos faz a gerar comportamentos adaptativos, né? A gente tem que mudar alguma coisa, tem que sentir coisas diferentes. Isso é interessante, até colocando um paralelo com viagens, porque como o Rick disse, muita gente às vezes vai viajar e a gente tá trazendo essa percepção aqui de autoconhecimento. Só que mesmo sem saber, ela tá sendo impactada dentro desse movimento que ela foi lá. Então, de repente, fez uma viagem pra curtir, quer descansar, não importa o propósito, né? Entretenimento, que seja e tal. Só que ela é impactada mesmo sem ela saber, porque de repente aquela cultura que ela teve em contato, aquelas pessoas, pode ser perto ou pode ser longe, ou aquele perrengue que passou, isso faz um movimento interno também e faz cair fichas depois. Pode não ser na hora,
Mas depois tudo começa, né? A falar, pô, cara, que interessante que foi expandir um pouquinho meu horizonte, ir lá, passar por aquilo, vivenciar por aquilo. Não era o que eu esperava, pode ser até que tinha sido fora do planejado, até negativa a experiência, mas isso transforma de uma forma tão interessante. Tem muito a ver com as pessoas que você encontra no caminho mesmo, eu vejo, né? Assim, tem a ver com esse espaço-tempo que é você refletir longe dos julgamentos e rotinas e pressões. Esse eu acho que é um dos ângulos da expansão que acontece nas viagens. E o outro são os encontros com as pessoas, com seres que você tem ao longo do caminho, que fazem questionar coisas que eram óbvias para você, que passam a ser totalmente desnecessárias, coisas que você nem sabia passam a ser óbvias como forma de pensamento, ou hábitos, ou conhecimento mesmo sobre a vida. Então, as pessoas que você encontra, e não tem como prever como é que vai ser isso, né? Muita gente segue uma viagem com um roteirinho fechado, já vou ficar naquele hotel, vou almoçar naquele restaurante, pá. Mas o que acontece no meio do caminho, sempre tem o inesperado, mesmo para quem é muito planejado, sempre vai ter o inesperado. Então, acho que tá aberto para esse inesperado, para esses encontros com pessoas, seres, e essas reflexões que esses encontros e a solitude traz para você longe da pressão e julgamento do dia a dia. Você trazendo isso, eu lembrei de uma frase que eu até anotei aqui, que eu gostei muito da primeira parte do seu livro, que é: se é tudo planejado, não é liberdade, né? E é muito real isso. Quando a gente planeja tudo, a gente coloca tudo, a gente tem mania, né, de encaixotar tudo, deixar tudo em planilhas. E não é liberdade, porque você fica preso àquilo, né? Eu achei muito legal mesmo esse ponto de vista. Porque na melhor das hipóteses, você vai suas expectativas vão ser atendidas, né? É só isso. Verdade. Você tava falando, né, sobre esses encontros e tal, eu lembrei na hora daquele filme que deve ser ponto de referência máxima da galera do Worldpackers e afins dessa tribo, né, de nômades que gosta de viajar e tudo mais, que é o Into the Wild, né? E o Into the Wild, né, todo mundo às vezes vê o filme e fala, caramba, né, que legal essa revolução do cara pegar e recusar, isso é legal, mas esse filme o que me marca são as conexões que ele faz, que poderosas e profundas. Cada encontro que ele teve no filme, ele teve uma escola em cada encontro. No trabalho que ele ajudou lá na fazenda, depois encontrando com o vozinho. E esse filme me lembrou muito desse papo que você trouxe aí, das conexões e quanto isso pode ser até mais profundo e enriquecedor do que você falar, finalmente fui lá para tal país e tal. Alcancei uma meta, né? Teu amigo vai falar assim, a falácia das metas, né? A gente coloca metas, assim, né? Quando eu tiver tanto de dinheiro, quando chegar a tal data, e essas metas vão sempre mudando, porque a pessoa que fez aquela meta lá atrás é diferente da pessoa naquele dia que a meta chegou, né? Porque você tá sempre transformando, tudo tá sempre mudando o tempo todo. E esse filme acho que mostra um pouco disso, né? E no final, a conclusão, pra quem não assistiu, é o spoiler, né? Mas é que a felicidade só é real quando compartilhada, né? Então, eu acho que tem a ver com essas conexões também que ele foi compartilhando ao longo do caminho, né? Esse filme livro realmente é muito inspirador, porque foi a virada de chave pra mim. Quando eu comecei a querer viajar, ir pra fora do país. Só que eu caí numa armadilha, assim. Eu mesma me coloquei numa armadilha que eu lembro que quando eu fui, era realmente pra alcançar essa liberdade, aprender uma língua nova, né? Me aprofundar no inglês. E quando eu cheguei lá, eu fui meio que dominada pela ganância de que eu tinha mais possibilidade de fazer dinheiro. Tava trabalhando na época, eu lembro, 4 horas por dia. Tava super confortável, tinha um tempão pra curtir. E aí, eu tive a possibilidade de conseguir um trabalho que eu ia trabalhar 15 horas por dia e eu ia ganhar muito dinheiro. E aí eu falei assim, se no Brasil eu trabalhava 8 horas por dia e sobrevivi, por que não, né? E aí eu lembro que foi horrível, foi muito ruim pra minha saúde. Eu lembro que quando eu voltei pra cá, no começo do ano passado, a minha mãe fala algo que me marcou muito, que ela falou que meu olhar tava cinza, que não tinha mais brilho. E é isso que acontece, a gente vai sugando, né, a nossa energia vital, nossa motivação, nossa criatividade, tira muito a gente da nossa essência, né? Eu acho que lembrar da morte, lembrar da passagem do tempo, é um jeito de tirar, porque às vezes é pelo inconsciente coletivo e por estar todo mundo nesse movimento de mais dinheiro, principalmente nas cidades grandes, lembrar da saúde, né? Que hoje a gente tem saúde, amanhã pode ser que não tenha, hoje a gente tá vivo, amanhã pode ser que a gente não esteja. Então acho que é um lembrete mesmo para viver as coisas que fazem sentido, né? E lembrar que é tudo impermanente e tudo efêmero, né? Gosto muito da metáfora daqueles monges tibetanos, que eles fazem aquela mandala inteira com uns pozinhos que eles vão assoprando assim, e no final eles destroem a mandala inteira, né? Pra lembrar que é tudo impermanente, né? Você vai querer guardar o quê, né? Então,
prefiro guardar memórias de experiências incríveis que eu vivi, sabendo que essas também se vão, pode ser que no futuro nem as memórias eu tenho, né? Então, não tem porquê não viver intensamente, não viver uma vida dos sonhos, assim, principalmente pra gente que já tem condições já tem abrigo, já tem comida, assim, né? Quem não tem abrigo, não tem comida, realmente tem uma busca pelas coisas materiais, né? Mas a partir do momento que você tem o mínimo ali, a partir dali tudo é vício em acúmulo, só isso. Verdade. Queria trazer agora um ponto de contraste para nosso papo aqui, que é o seguinte. Eu percebo também que a viagem e o movimento de vida, ele traz uma oportunidade muito legal para quem se propõe, para quem se permite, né, a mudar, a fazer alguma coisa diferente, que é o contraste. Vou explicar. O contraste é você sentir algo muito diferente para depois ter referência que a sua vida, de repente, poderia ser diferente. Se você não tem contato com outra coisa diferente, o contraste, você não consegue. Por exemplo, eu faço muitos trabalhos com o pessoal da Orquestra do Silêncio, né, que participou aqui dos podcasts anteriores, né, com o Kalim, com o pessoal da equipe. E lá é uma fazenda em Joanópolis, cara, natureza, igual você tá aí, Rick, e tal. E quando eu tô lá, eu percebo que o pessoal que vem estudar, ou tanto a minha percepção de lá, é que é muito leve, eu durmo melhor, eu fico melhor, tenho uma disposição, tenho humor, tenho muitas coisas que mexem comigo de eu estar lá. E aí depois que o pessoal sai do retiro, de um estudo, de um curso, eles voltam para a cidade e sentem o contraste e falam, caramba, meu, eu nunca tinha percebido como esse caos me afeta. O ar, né? O ar, tudo. O barulho. Não é verdade, Rick? A questão do contraste, você consegue sentir essas diferenças quando você vai viajando e tendo contato com o lugar, você começa a falar, caramba, meu, percebi agora, porque eu tenho referência. Sim, se você nunca saiu do mesmo lugar, né, você realmente não, só tem referência da mídia, né, e a mídia é muito corrompida, né, a mídia, ela ganha dinheiro vendendo anúncio, e os anúncios, para você vender mais, o que mais vende é o medo, o que mais prende a atenção das pessoas é o medo. Então, a mídia, ela é baseada em te dar medo, então você vai ter mais medo de sair, mais medo do diferente. A partir do momento que você sai e entra em contato com o diferente, né, que são outras pessoas, outros ambientes, outros climas, outros lugares. Uma das primeiras viagens foi na neve, né? Então, eu não sabia falar inglês direito, para os Estados Unidos trabalhar de garçom numa estação de esqui, e ali eu vi, assim, primeiro o contraste do clima, né? Assim, eu viver ali era menos 20 graus que fazia. Então, esses contrastes fazem realmente a gente crescer, evoluir, mas é fora da zona de menos 20 graus, era bem fora da minha zona de conforto. Falar inglês com aquela galera que eu não entendia nada, era bem fora da minha zona de conforto. Eu lembro que eu trabalhava num restaurante, e aí eu não entendia direito o que as pessoas pediam, e aí eu trazia qualquer coisa e pedia por favor para elas aceitarem aquilo. Até um dia que eu levei uma parada e aí a menina falou assim, pô, eu levei um prato aí, ela falou assim, pô, eu te pedi uma bebida. A gerente viu ali, aí não deu mais pra segurar, assim, mas foi baita aprendizado. Mas esses contrastes mesmo de línguas, climas, pessoas, culturas, religiões, né, que dá um choque, né, viajar pelos países muçulmanos, por exemplo, dá um choque, assim, em vários momentos, né, ou um tempo que eu passei na Índia, ou você vê a escassez na África. Então, assim, esses contrastes, eu acho que eles estão lá, eles estão no mundo e fazem a gente refletir, e um dos grandes benefícios é dar valor porque a gente tem, dar valor para aquela coisa que a gente saiu no primeiro momento, faz a gente dar mais valor para aquilo. Que massa, que massa. Mas fala pra mim uma curiosidade aqui. Qual lugar que você foi que você sentiu uma energia diferente? Não sei se é do campo ou das pessoas, você chegou lá e falou, cara, é outra vibe. Alguns lugares que me marcaram, a Índia me marcou muito, assim, principalmente o norte da Índia ali, eles são são muitos assuntos de espiritualidade e o rio e aquela ancestralidade toda. A África me marcou muito pela alegria, Uganda principalmente, onde eu passei mais tempo, a alegria de viver com poucos recursos materiais, assim, né? Então você poder ser tão feliz e tão leve, assim, sem ter literalmente nada, assim, né? E a gente que já tem mais coisas, né? Muito mais que eles, e tem pessoas que têm muito mais ainda, estamos muito mais infelizes do que isso, né? Então a felicidade não é uma questão de bens materiais. E na Índia, essa questão do foco na espiritualidade mesmo, foco no autoconhecimento. Eles costumam falar assim, a Índia realmente é uma bagunça, assim, uma sujeira, barulho, coisas são sujas por fora, mas as pessoas são limpas por dentro, né? No mundo ocidental, muitas vezes as coisas são limpas por fora, mas as pessoas estão sujas por dentro, né? E suja, eu digo, rancor, arrependimento, mágoa, ansiedade, comparação, pensamento compulsivo. Então acho que esses lugares que são bem diferentes do meu dia a dia, assim, né, no mundo ocidental. Amo também Estados Unidos, Europa, Oceania, mas a África e Índia foi onde eu tive mais choques, assim, né, pelos contrastes e pela energia do lugar.
E você falou, né, das pessoas que os lugares aqui, né, tipo, são mais limpos e as pessoas são mais sujas por causa dos sentimentos. E veio também na minha cabeça que eu vi, ponto que você colocou no livro, as pessoas estavam cheias de dinheiro na conta, mas estavam vazias por dentro. Eu lembro quando eu tava numa frequência de sair muito, ir pra bar, beber, e me via aquilo. Eu olhava pra aquelas pessoas e eu falava assim, é muita gente de copo cheio e coração vazio, e mente, alma vazia, né? E a gente sempre tentando repor aquilo externamente, né, na nossa vida, e não faz sentido, né? O álcool é um grande amortecedor, pra mim foi um grande amortecedor na minha vida, numa vida infeliz, e aí aqueles momentos de álcool, você pode esquecer daquilo, né? Então ele é mais uma coisa pra você esquecer. Então se tá rolando muito frequente, muito consumo de álcool, acho que é uma questão de se analisar, não, realmente é o que me deixa feliz, é isso mesmo, ou eu tô fugindo de alguma coisa que tá me deixando infeliz, né? Perfeito, cara. E você sente, assim, a influência do ambiente no seu corpo, no seu espírito, assim, você chega lá e fala assim, cara, esse lugar é leve. Você sente isso nos lugares? Como é? Sim, muito. Alguns lugares um lugar que me veio agora, você falando, foi Shasta, que é uma montanha no norte da Califórnia. Ali, assim, um lugar que eu, só de estar ali, eu fui algumas vezes acampar ali, um lugar que me deixa numa outra frequência mesmo, assim. Aqui eu moro na natureza, né, então quando eu comparo aqui o litoral norte de São Paulo com a cidade de São Paulo, eu já sinto claramente a qualidade de pensamentos, de emoções. Tem as mais tangíveis, né, que é do ar, eu respiro melhor, eu durmo melhor, da água, dos alimentos, você percebe no corpo físico em relação a sono, em relação à motivação e em relação ao estresse. E essas outras que acho que são um pouco mais sutis, que é pensamentos e emoções, né? Se você para observar seus pensamentos e emoções, eu tendo a ver que em lugares que tem mais natureza, e aí tem alguns lugares, tipo essa montanha que eu falei, Shasta, que são lugares que isso é muito forte, isso é elevado mais ainda. Mas só o contraste entre natureza ou lugares que tem mais espaço e mais qualidade de ar e água, e lugares que você tem muita gente concentrada, poluição sonora, poluição do ar, poluição visual, eu acho que aí você tem muito mais ruído, então você fica com uma mente mais acelerada. Aí olhar a qualidade dos sonhos, eu acho que é um jeito de se observar como é que estão os seus sonhos à noite, eu acho que é um jeito fácil de perceber se tá num lugar que tá te fazendo bem ou não. Então eu percebo muito no físico, sim, mas você tem que ter esse espaço, né? Isso pra quem nunca teve uma experiência dessa, acaba sendo um papo de doidão e muito longe da realidade, né? De quem nunca viveu isso na prática. É verdade. Eu convido a galera que tá nos escutando a fazer uns testes simples, porque esse teste é muito simples. Porque eu vi muitas pessoas passando lá na orquestra, por exemplo, ou em escolas de autoconhecimento que eu já participei. Tira uma semana, galera, pra trabalhar na natureza, sabe? Pega um lugar, hoje tem muito Airbnb por aí, perto de você, tenho certeza que você paga um tanto, lá tem um Wi-Fi, você vai lá e trabalha deslocado, próximo da natureza, e depois volta pra sua realidade e sente. Eu tenho certeza que uma coisa simples como essa vai te fazer perceber muita coisa, como eu vi várias pessoas completamente diferentes uma da outra, né? E eu até digo, que nem você falou assim, muita gente que ouve a gente falando dessas coisas parece papo de doidão. E não é, isso é a fonte do autoconhecimento, né? Porque eu vi no seu livro também que uma parte você fala muito de estar atento aos sinais. Então, você viu que você teve uma úlcera com pouca idade por causa de um trabalho. Então, quando você tá atento aos sinais, você tá se autoconhecendo, você consegue perceber essa diferença. Tipo, aqui eu durmo melhor, ali eu respiro melhor, meu alimento é melhor, minha qualidade de saúde, de vida é muito melhor. Então é estar atento aos sinais e se autoconhecer. É tão simples, parece, né? Mas pra quem tem que ter um mínimo, assim, eu vejo, né? Mesmo esses sinais, eles são muito imperceptíveis, né? Por exemplo, uma úlcera pra alguém significa simplesmente algo genético e você precisa tomar remédio. Então depende do olhar, assim, né? Então a gente vive numa sociedade que se entope de remédio, né? Se entope de álcool pra amortecer as infelicidades, se entope de remédio pra mascarar a causa em troca do sintoma, e uma sociedade que se vicia em entretenimento barato, né? Eu acho que Las Vegas é o exemplo extremo disso, mas pensar no dia a dia mesmo, os videogames aqui, as coisas que a gente faz pra filme aqui, Netflix, a gente se entope de entretenimento, álcool, remédios, e vai viver uma vida desconectado da essência, desconectado da natureza. Esse é o nosso papel aqui, de conscientizar, de trazer uma luz pra esse assunto que é importantíssimo, porque eu fico indignado, cara, quando eu vejo o pessoal assim, tem lá, saiu uma nova vitamina, saiu um novo curso, alguma coisa assim, a galera fala assim, nossa, isso vai me deixar mais atento, mais energizado. E aí a galera fala assim, nossa, maravilhoso, e consumo aquilo. Mas tem coisas tão simples ao seu alcance e tão mais poderosas
do que essas coisas que prometem ser milagrosas, químicas e tudo mais. Que você pode, né? Que a gente fala aqui, pra quem vai acompanhar a gente no Tribe Zen, ou as coisas que o Rick posta, são coisas simples de você pisar na grama, de acordar, fazer um alongamento, de respirar na mata, de ter um banho de mata, de ir pra cachoeira e começar a ver que isso, tem um impacto muito maior até do que as coisas que estão aí à disposição de remédios e outros artifícios mais dessa era capitalista aí, vamos dizer, né? Com certeza. Abrir espaço, né? E nada contra remédio, assim, né? Tem gente que realmente precisa, né? Tá no momento que precisa, assim, mas eu acho que se buscar não só... Se você tá tomando sempre, né? Então tentar mudar, né? Outro do que eu gosto bastante, que esse dá pra fazer todo mundo na cidade também, é banho frio. Banho frio é um que traz uma presença ali, começa a tirar da zona do conforto sem você sair de casa. Então, eu acho que é um jeito simples de começar. Jejum é outro também que dá pra fazer em qualquer lugar. Jejum de, às vezes, intermitente, né? Seja 12, 18, 24 horas e mais pra quem sentindo. Mas acho que são 2 caminhos aí de se conectar fácil com uma outra frequência, assim, abrindo mão dos prazeres imediatos, né, da geladeira cheia. Enfim, hoje em dia com a internet tem tanta distração e tanta coisa, assim, fazer um detox digital no final de semana. Então tem ferramentas práticas para quem mora muito longe do mar ou da cachoeira, pode se reconectar ou começar a andar nesse caminho através dessas práticas. Isso é um assunto que o Coluca sempre aborda, assim, entre nós, fazer experimentos com o seu próprio corpo, né? Tipo, eu vou experimentar um jejum, ver como meu corpo reage. É lógico, tudo com consciência, né? Mas fazer experimentos com o seu corpo, ver o que seu corpo se adapta melhor, porque a gente terceiriza demais um veículo que foi nos dado, né? Então a gente terceiriza isso para outras pessoas conhecerem mais do que a gente mesmo. Então acho que é esse olhar, né? E usar de forma gradual, né? A gente dá essas dicas, mas vai um passinho por vez, né? O jejum faz algumas horas, pula um café da manhã, ou o banho gelado, vai lá. De repente, no final do banho, desliga o chuveiro, fica 5 minutinhos, 2 minutinhos. Na próxima vez, você vai para 5 minutos e assim vai aumentando. Assim como a meditação, começa com 2 minutos. 2 minutos, depois aumenta 1 na semana que vem. Mas se permita, né, nessas dicas aí, pra você conversar com muita gente aí, tá nesse meio, vocês vão ver que as respostas são muito similares, né? As dicas, as indicações. Tem mais 2 que eu quero dar aí pra finalizar essa questão. Um é escrita, escrever sobre seus sentimentos e pensamentos, pega um papel, caneta, sem objetivo, sem mostrar pra ninguém, você não precisa reler depois, mas tenta escrever aí pelo menos umas 3 páginas por dia. Eu aprendi isso no livro O Caminho do Artista, da Julia Cameron, escrita sobre seus pensamentos e sentimentos, só pega um papel e escreve. E o outro, ela chama de encontro com o seu artista interior, mas pega um dia offline, fica um dia, faz um detox digital, um final de semana, fica sem o celular e vai atrás de coisas que você tem vontade de fazer de verdade, assim. Agora com a pandemia elas são mais limitadas, mas pode ser uma colagem, pode ser tentar fazer uma poesia, pode ser, enfim, você não precisa mostrar pra ninguém, você não precisa ser bom nisso, coisas que você sonhou em fazer, mas que estavam muito distantes, né? Então, aproveita esses momentos para tentar mesmo, para se jogar e tentar fazer uma música, tocar um instrumento, aprender uma língua, enfim, tem tanta coisa, comprar um livro diferente, ficar só o dia inteiro lendo alguma coisa, mas enfim, fazer alguma coisa que você tem vontade de verdade, não para agradar ninguém ou não porque você tem que fazer. E é que nem você disse, né? De escrever, de pôr esse senso criativo pra fora, né? E uma vez eu vi uma palestra que eu achei tão legal, que abordou essa parte que fala assim, todo mundo acha que toda criança é criativa, toda criança tem imaginação, né? Mas a gente pensa que nem todos adultos são criativos. A gente cresce, aí você fala assim, todo adulto é criativo? Não. Mas todo adulto foi uma criança. Então, o que aconteceu? Alguma coisa se perdeu aí no caminho, né? Então, a gente tem que resgatar. Uma frase da Julia Cameron, que ela fala assim, todo ser humano é um artista. Só que alguns são bloqueados, outros não. O que a gente precisa fazer é ajudar a desbloquear quem tá bloqueado. E bloqueado é isso, é você achar que você não sabe, que você é ruim, que você... E aí você tá comparando o seu capítulo 1 da sua vida com o capítulo infinito da vida de outra pessoa, né? Então, ficando o ukulele. Eu já tô me comparando com o Ed Vedder. Não adianta, cara, toca a vida inteira. Tu tem que comparar com quem eu era ontem, né? Hoje eu tô melhor do que ontem? Pô, show, bom demais. Massa, muito bom. Agora, Rick, importante, agora é um momento de atenção para os nossos ouvintes, porque eu quero perguntar para ele uma coisa decisiva. Beleza, a gente fala de viagens, a gente fala de ousadia, de mudança e tudo mais, mas aí vem a questão primordial, que é grana, trabalho, sobrevivência, tudo isso. Eu quero que você, cara, desmistifique pra gente
um cara que tem tanta experiência, conversou com tantas pessoas desse universo nômade que viajam, que é possível sobreviver trabalhando remoto, é possível sobreviver viajando, com outro estilo de vida e não passar fome, não ter perigo de, cara, vou falir, vou morrer, não vou conseguir um centavo. Queria que você desse uma luz pra essa galera que tem vontade de viajar, mas tem medo por causa da grana. Hoje em dia com essas plataformas, acho que a Worldpackers é uma delas, né? Mas você não vai gastar com hospedagem, é um lugar que você tem onde comer. Então, na verdade, você vai gastar menos do que você gasta hoje em dia, né? Hoje em dia tem várias opções de trabalhos remotos, freelas. Você pode juntar alguma graninha mínima para ir para algum lugar. Você pode ir de ônibus para algum lugar perto. Você não precisa ir para o outro lado do mundo. Vai ter uma experiência num hostel, numa fazenda. Então, acho que é começar com experiências pequenas, né? E adequar o seu nível de conforto, né? Tem gente que não, eu quero ter tal nível de conforto, então eu preciso juntar um pouco mais de dinheiro. Então, é uma troca, assim, né? Entre o seu tempo e o tempo que você vai estar curtindo ali, né? Então, o tempo que você vai estar trabalhando, juntando dinheiro e o tempo que você vai estar curtindo. Acho que é só olhar para essa relação, mas também não acho que todo mundo tem que sair e viajar com um pouco de carona, ficando na casa de pessoas. Tem gente que não é isso que ela quer. Então, na Worldpackers mesmo, hoje a gente tem 8.000 anfitriões. Então, tem vários tipos de hotéis, a barcos, a pousadas, a institutos, a aldeias. Então, tem para todos os gostos mesmo. E você não precisa ir para Tailândia, você pode pegar um ônibus e ir para alguma cidade perto. Você não precisa comer em restaurantes, você pode cozinhar junto com as pessoas. Então, na hora que você faz na conta, e tem uma galera na Worldpackers mesmo, hoje influenciadores assim, que contam em detalhes assim, os gastos, né? E eu tenho essa experiência prática na minha vida na Índia eu fiquei 3 meses, gastei $500. Na Tailândia eu ficava num pico de frente para uma praia, com um quarto irado, areia branca, água azul, com massagem, comendo um peixe fresco ali, gastava tipo $10 por dia. Então tem jeitos e jeitos de fazer isso, né? Hoje em dia com a pandemia, tem lugares de natureza, lugares abertos, com bom Wi-Fi, que você pode fazer isso perto da sua cidade. Tem muita coisa no Brasil para você começar. Maravilhoso, né? Que incrível. Galera, entrem lá no Worldpackers para abrir um pouco a mente sobre isso. Muitas possibilidades. A gente está vivendo talvez um dos melhores momentos, tirando a pandemia, na questão da tecnologia, que nos proporciona já saber sobre os lugares, já conectar com pessoas, já ter Wi-Fi em qualquer lugar. Você consegue trabalhar em qualquer lugar. Muitas oportunidades, como o Rick falou. Se você tiver esse mapa na sua mão, que é o próprio Worldpackers, cara, você tem tudo aí pra fazer uma viagem e na hora que você voltar tá tudo no lugar, garanto. Tá pronto, o Rick e a equipe já pensou tudo pra gente já em como fazer isso. Tem muita opção mesmo. Massa, ó, uma perguntinha aí pra você, cara, que você fala muito sobre isso nas suas redes. Como ser autêntico na sua vida? Autenticidade, fala um pouco sobre isso. Então, a autenticidade é uma busca constante, é muito fácil a gente se adequar, tentar fazer o que os outros esperam da gente, tentar de um jeito, a gente vai sendo moldado, né, pelos pais, sociedade. A autenticidade é tirar essas capas. Então, se você acha que você é você mesmo, se questiona, porque muito vem dos seus pais, dos seus ancestrais, do seu grupo de amigos. Isso é pra mim, pra vocês e pra todos. Então, a autenticidade é essa busca constante por remover essas capas que foram colocadas pra gente ser a nossa essência. Então, por muito tempo eu tentava viver num escritório, por exemplo. Hoje em dia eu vejo que escritório não é pra mim. E pro meu irmão, eu adoro escritório. Ele adora ficar no escritório é pra ele. Mas pra mim não é. O que eu tô fazendo para agradar os outros, ou porque eu acho que é um caminho do sucesso, ou porque eu acho que é o caminho que inconscientemente meus pais queriam que eu fizesse, ou que inconscientemente eu tô fazendo para desafiar meus pais. Então tem muitas questões psicológicas aí, mas é uma busca infinita, eterna. Eu acho que não conheço ninguém que assim, eu tô vivendo a minha criança, a minha essência, eu não tenho nada dos outros. Eu acho que é impossível, a gente é um ser conectado, a gente tá sempre trocando com pessoas. Então nessa conversa vocês estão absorvendo coisas de mim, eu tô absorvendo coisas de vocês, a gente vai levar isso para frente. Então a autenticidade, eu acho que no mais essencial é fazer o que te faz bem, fazer o bem pro outro e evitar comparações, julgamentos, tentar ser alguma coisa que você não é. Mas isso é um caminho longo mesmo, então é pequenos passos. Deixa eu fazer hoje alguma coisa que me faz sentido, deixa eu fazer hoje alguma coisa que me ressoa lá dentro, mesmo que os outros achem que é meio estranho, que é meio esquisito, que tá errado. A gente é treinado desde criança para agradar os outros, né? Então é um caminho de tirar essas capas igual a cebola, pouquinho a pouquinho. É, real mesmo. Olá, tribo! Se você está achando este conteúdo significativo e valioso para a sua vida e sentir o chamado de retribuir e apoiar para que este projeto possa continuar por muito mais tempo, acesse
www.tribezen.com.br/VIP e faça parte da nossa comunidade VIP por apenas R$ 9,90 por mês para ter acesso a conteúdos adicionais exclusivos. Acesse agora www.tribezen.com.br/VIP. É o seguinte, a gente tem um bloquinho de dicas. Eu queria que você deixasse uma dica para os nossos ouvintes. Cada um de nós vai dar uma dica só para a galera sair do episódio também, com uma dica de consumir um livro ou um filme ou alguma coisa que você recomende aí de bate-pronto que tá na sua cabeça para deixar para os nossos ouvintes. Mas você falando de filme, eu lembrei de um que eu gosto muito, chama O Planeta Verde, filme francês dos anos 80, dá pra achar no YouTube. La Belle Verte em francês, Green Beer em inglês. Esse é um filme que me abriu a cabeça pra muita coisa aí. Realmente, esse filme é maravilhoso mesmo. Eu tive a oportunidade de assistir esses dias e eu fiquei encantada. Eu quero mostrar pra todo mundo também. Bom, a minha dica é um seriado da Netflix que chama Expedition of Happiness. É a Expedição da Felicidade, de um casal também que sai pra viajar. É muito massa ver a história deles, os perrengues e tudo mais. Massa, a gente vai deixar nos links aí do nosso podcast. A minha dica também, vou aproveitar que você falou de Netflix, tem um episódio lá no Abstract, uma série documental sobre design. Episódio 2 da segunda temporada tem um episódio sobre bioarquitetura da Erin Oxman, incrível. É de explodir a cabeça, ver como que ela utiliza materiais da natureza para resolver problemas como plástico e outras alternativas mais ecológicas, assim, vamos dizer. Muito legal, recomendo para vocês. Então, Rick, valeu demais pelo papo, cara, adoramos trocar essa ideia com você, aprendemos muito e obrigado pelo seu tempo, cara. Rick, gratidão, nossa, é um prazer falar com você, pelo menos pela câmera, mas nossa, é muito, muito bom. Sempre agradeço pela oportunidade, bem na hora que chegou o carro do peixe aqui, ó, morar em cidade pequena é isso, ó. Então, o carro do peixe chegou aí, ainda bem que a gente conseguiu gravar antes de chegar, mas eu agradeço aí pelo carinho, pela atenção e estamos conectados aí, seguimos juntos. Valeu. Até mais, Rick, obrigado.